Hoje é o nosso último dia da nossa campanha. Foi uma campanha muito intensa. 3 semanas de preparação, 7 semanas de campanha. Tivemos feriados no meio e estamos aqui à espera do milagre do Senhor. Não é? Que o Senhor faça milagres na nossa vida e que Ele faça milagres em todas as coisas que nós colocamos na mão dEle. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não é? Vamos pedir que o céu todo esteja aqui, que os anjos do Senhor já estejam aqui, para encher este lugar da presença dEle. E entrega o teu pedido para o Senhor. Hoje é o dia de bênção. Senhor, nós temos muitos pedidos, porque nós somos, Senhor, verdadeiros pedintes, mas Tu dissestes que quando nós tivéssemos necessidades, que deveríamos bater e insistir, e nós estamos diante da Tua face, batendo e insistindo e Te pedindo, concede-nos Tua graça, Senhor, concede-nos Tua graça para a nossa vida, para a nossa saúde, para as nossas famílias, para o nosso trabalho, para a nossa fé. Concede, Senhor. Tu sabes, Senhor, aonde precisamos mais, mas nós queremos Te entregar agora estas situações que são as mais profundas na nossa vida. Recebe agora, Senhor, e ela maricanta. Sabemos, Senhor, que precisamos do Teu Espírito, porque o Teu Espírito, Senhor, é quem realiza todas as coisas, santifica todas as coisas, age em todo momento, e por isso nós pedimos, Senhor, derrama Teu fogo do céu, Senhor, derrama Teu fogo do céu. Levante as tuas mãos em direção aos teus irmãos, e deseje que o Espírito Santo venha sobre eles em nome de Jesus. É graça, é gratuidade, é presente. Você não merece, eu não mereço, nem o Papa merece, nem os santos mereciam. É dádiva, é dom, é presente, e eu quero, Senhor. Diga para Jesus: eu quero, Espírito Santo, eu quero experimentar esta força, esse poder do Teu Espírito, Senhor. Por isso, Senhor, derrama agora sobre nós a maior de todas as graças, o maior de todos os dons, o Teu Santo Espírito, Senhor. Sabe, gente, hoje eu refleti, até conversei, cortando o cabelo, até conversei com o cabeleireiro, falei para ele, quando Pedro foi visitar aquele homem devoto, ele foi de má vontade. Ele tinha ido para a beira do rio, com fome, em jejum. Ele tem uma visão aonde se estende um pano com animais que eles, judeus, não poderiam comer. E aí ele ouve uma voz dizendo: come, e ele fala: não vou comer, porque é proibido, está lá no Antigo Testamento, não comerão essas coisas. E ele, de novo, por 3 vezes lhe apresenta aquelas iguarias proibidas, e ele responde: não vou comer, porque é proibido, está no Antigo Testamento. A proibição vinha da onde? Da própria Bíblia. E aí Deus diz: não considere impuro o que Deus purificou. Para aqueles que são legalistas, isso já é um golpe terrível, né? Como é que faz agora? Agora pode comer, né? Pois é, foi isso que aconteceu com Pedro. Em seguida, batem a sua porta, a porta do hospedeiro dele, homens que o procuravam, e o encontraram não na sua casa, fora da sua casa, e o convidaram, dizendo que haviam sido enviados, porque Cornélio havia recebido uma visão, e mandou buscar ele. É tudo muito fora da casinha, não é? Ele fala: eu vou lá, não poderia ir, porque Cornélio não era um judeu, ele não deveria entrar naquela casa, mas por causa da visão ele foi.
Cornélio, um pagão, até era um devoto, dava suas esmolas. Tem uma visão para buscar Pedro, que não era o sacerdote, não era um fariseu notável, era um discípulo de um pregador, um pescador ignorante. Esse pescador ignorante recebe uma visão que ele não gostou, que ele não queria cumprir, e visita. E quando ele chega lá, Cornélio fica cheio do Espírito Santo antes dele pregar. Olha que confusão. Antes de entender a salvação de Jesus, ele já fica cheio do Espírito Santo. E aí Pedro diz: bom, como é que eu vou negar o batismo a estes que o Espírito Santo veio sobre eles, sem que eles tivessem preenchido nenhum requisito adequado? E aí prega para Cornélio Jesus, que aceita Jesus, e ele e sua família inteira é batizado. Percebem como isso é uma coisa totalmente fora do eixo? Pois bem, gente, o Espírito Santo é gratuito. Se aquela situação foi totalmente fora da lógica, contra o Antigo Testamento, contra a regra que eles tinham, sem pregar a palavra, sem mesmo ter tido a oportunidade de conversão, o Espírito Santo já veio. É porque Deus faz o que quer, de forma gratuita e do jeito que Ele sabe que precisamos. E nós vamos pedir agora: Senhor, eu preciso desse Espírito Santo, porque eu estou daquela mesma situação, Senhor, e eu preciso do Espírito Santo, Senhor. Preciso, Jesus, da Tua graça, preciso, Jesus, do Teu grande amor. Dá-nos, Senhor, hoje o Teu Espírito, Senhor. Dá-nos ficarmos cheios do Teu Espírito. Envia, Senhor, Teu amor infinito sobre nós e renova-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa agir sobre as nossas vidas, Senhor. Vem nos visitar e derramar Tua graça, Senhor, mesmo que nós, Senhor, não sejamos dignos. Envia Teu Espírito, Senhor. Batiza-nos com Teu Espírito, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Contra toda lógica venha a força e o poder do Teu Espírito, Senhor. Que a Tua graça, Senhor, aconteça, Jesus, cada vez mais, Senhor. Com Teu amor infinito, derrama Teu amor, Senhor. Age em nós. Pai amado, derrama Teu Espírito em nome de Jesus agora. Uri alabaricanta. Todos aqueles que precisam, Senhor, assim como eu, de uma renovação do poder do Teu Espírito, realiza agora. Queremos, Senhor, experimentar mais uma vez o poder do Teu Espírito. O maior dom e a maior graça, Senhor, que Tu deixastes para a humanidade, e disseste, Senhor, que esperássemos o revestimento do alto para podermos fazer toda a missão que Tu nos encaminhastes a realizar. Que o Teu Espírito seja derramado. Deseje, irmão, agora. Deseje o Espírito Santo. Deseje que este Deus, que é um com o Pai e o Filho, venha na sua vida, e que você possa provar agora, como nunca provou, o poder desta graça que vem do coração de Jesus. Senhor, realiza, Senhor. Realiza essa obra poderosa, Jesus. Renovadora, restauradora. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero o Espírito Santo. Jesus, batiza-me no Espírito Santo. Peça para Jesus te batizar no Espírito Santo nessa noite. Peça, porque é Ele o batizador do Espírito Santo. É Ele quem derrama o Espírito Santo. Vou ler só um pedacinho do texto do segundo livro de Crônicas, no capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7. Diz assim: versículo 1. Quando Salomão terminou esta prece,
Desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto com os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, tanta era a glória que enchia o edifício. À vista do fogo que descia e da glória do Senhor que enchia o templo, toda a multidão de israelitas se prosternou com o rosto em terra sobre o pavimento, e prosternados puseram-se a cantar: louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse texto, nós sabemos, é um texto da inauguração do templo construído por Salomão. O pai dele, Davi, deixou todo o material pronto. Davi teve uma história muito intensa para poder unir Israel. Entre os que eram nômades e acreditavam que Deus estava na arca e, portanto, andava com o povo, e aqueles que eram agricultores, que eram comerciantes e que viviam nas cidades e, portanto, achavam que Deus estaria presente ali num local concreto. Davi toma Jerusalém como cidade santa. Jerusalém não era uma cidade santa, nem era tudo isso que era até Davi fazer. Davi introduz a arca dentro de Jerusalém. Dança diante da arca, é uma cena icônica. A mulher dele fica até revoltada, e por isso ele, que era a filha de Saul, ele a rejeita, porque ela tinha escolhido não passar vergonha. Isso acontece muito, a gente às vezes deixa Deus porque tem vergonha. Pois é o que ela fez. Davi estava praticamente nu dançando na arca, é o que diz a palavra de Deus, só com um efode, quer dizer, só com um lenço amarrado na cintura. Pois bem, Davi queria construir o templo, Deus lhe aparece e fala: não, a tua mão está cheia de sangue, porque ele se enfiou em guerras, ele teve que conquistar os lugares, ele teve que vencer Saul, ele teve que enfrentar inimigos e matou gente. E mesmo ele tendo o coração de acordo com o coração de Deus, sangue é algo, tirar a vida de alguém por querer é algo muito, muito forte. Diz o Gênesis: o sangue de Abel clama ao céu. O próprio Novo Testamento faz questão de lembrar essa história do sangue de Abel clamando a Deus. Pois bem, por isso que a gente fica tão apavorado quando tem guerra, quando tem todas essas coisas. Porque como é que vai ter guerra sem gente morrer, não é verdade? Não importa quem está certo. Davi então reúne todo o material e deixa prontinho para o seu filho, quando assumir o trono, construir o templo. E a primeira coisa que Salomão faz, ao tomar posse do reino, foi construir o templo. E como ele era muito sábio, porque pediu a sabedoria para Deus, e Deus lhe concedeu sabedoria, ele multiplicou as riquezas, e aí ele fez um templo extraordinariamente maravilhoso. Só que o fato do templo ser extraordinariamente maravilhoso, grande, completo, não garantia que houvesse uma manifestação tão poderosa de Deus como no dia da inauguração, a ponto de que a glória de Deus entrou com uma névoa que estava ali, que os sacerdotes não conseguiam entrar lá dentro. E o povo ficou tão apavorado e assim, em adoração, que pôs a cara no chão. Mas não pôs a cara no chão para chorar, pôs a cara no chão para louvar. E aí eles fazem este louvor, não é que é: louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna, do Salmo. O povo cantou o refrão do Salmo que cantava já há muito tempo. Quando Deus quer derramar sua graça, como foi no dia de Pentecostes, como foi na casa de Cornélio, ninguém segura. É bênção mesmo. E é por isso que a gente tem que pedir que isso aconteça nas nossas vidas.
Nós fizemos uma campanha inteira, rezando por coisas muito específicas, de cura profunda, até mesmo por coisas que nós não sabíamos, e talvez não vamos saber, mas que nós pedimos para o Senhor curar. Eu meditava e falava: Senhor, qual é a cura mais profunda e mais complexa para recebermos de Ti? E eu já vi milagres. Eu creio em milagres, não é só porque tenho fé, mas porque eu vi muitos milagres. Eu não tenho explicação para os que não aconteceram, mas isso não diminui os milagres que Deus fez. Hoje, eu meditava de manhã, quem acompanha minhas meditações, vai ver, acho que foi ontem, hoje, aquele momento onde São Paulo tem que fugir, porque estavam pregando, ele e Barnabé, e eles têm que fugir porque eles estavam trazendo muito prejuízo para os comerciantes que vendiam as coisas voltadas para os deuses. E eu fiquei pensando, por que eles não falaram: e aí, Senhor, não foi você que mandou nós pregar? Se vira com eles, manda fogo do céu, igual aconteceu com Eliseu. Como é que às vezes Deus não vai fazer o milagre da maneira com que pensamos? O que eles tiveram que fazer? Fugir. Então às vezes a gente tem que fugir. Às vezes nós temos que tomar decisão. Você quer só que Deus tome a decisão? Então você não entendeu quem é Deus. Deus faz milagres, mas Ele não faz aquilo como uma obediência a cada um de nós, que eu fale e Deus tem que fazer aquilo. Não, Deus faz um milagre muito maior, mas às vezes diferente. Eles tiveram que fugir. E quando eles chegaram no outro local, em Licaônica, tinha um aleijado, e o aleijado começou a andar. E o povo queria sacrificar bois para eles, como se eles fossem Deus. E eles rasgaram suas vestes, saíram gritando: não somos nós, gente, não é nós, é Deus, pelo amor de Deus, não pensem que foi a gente que curou esse coxo, não fomos. Eles podiam ter deixado de boa, falar: nós sabemos que foi Deus, deixa sacrificar, não dá rolo, a gente acabou de sair fugido de um lugar, agora a gente vai encrencar com os outros até pela cura que aconteceu. Porque a gente procura o caminho mais fácil do ser humano, só que não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é um caminho muito claro com Ele. E aí eu fiquei falando para o Senhor: qual é a cura mais difícil que a gente tem que receber? E aí eu vou falar uma coisa que pode trazer até um pouco de problema para mim, mas eu acho que eu vou falar, porque durante muitos anos, não é poucos anos, é durante muitos anos, eu, e não só eu, mas o grupo de oração, orou para que Deus libertasse e quebrasse as heranças que a gente traz na vida da gente. E isso é polêmico. Imagina eu, que sou um pregador, eles acham que eu sou um pregador de nível nacional, uma pessoa que já esteve com todos os grandes pregadores. Quantos vocês acham que discordaram de mim e discordam? Quantos embates eu tive? Quantas pessoas distorceram a verdade para dizer que nós estaríamos minimizando o sacrifício de Jesus, que pelo batismo nos faz homens e mulheres novos? E de fato nos faz homens e mulheres novos, mas a gente nunca disse que Jesus não libertou-nos do pecado. Só que desses anos todos, onde eu fiz parte de grupos no Brasil inteiro, de WhatsApp e das nossas formações, e você pode pegar a nossa playlist para estudar também, e desta vez falamos pouco disso, mas sempre deixamos claro algumas das entrelinhas. A Áurea deixou várias vezes falado aqui. Você pode não concordar comigo, e você tem o direito, porque eu não tenho nenhuma prova do que eu vou dizer, nenhuma prova. Mas eu, pela minha experiência de vida nesse combate espiritual, contra as forças das trevas, contra as ações na nossa humanidade, na melhor das hipóteses,
nós somos 80% fruto das heranças que a gente recebe. No mínimo. Há quem diga que nós somos 90%. Há quem diga que nós somos até 95%. 80% do que você é e do que vai acontecendo na sua vida é o conjunto destes genes no mundo físico e espiritual dos teus antepassados. E acompanhei dezenas de casos de pessoas que nunca souberam quem foram seus pais, que nunca souberam nada dos seus antepassados e que repetiram nas suas vidas situações, caráter, bênçãos, características emocionais, físicas e espirituais. Numa combinação que eu também já estudei, conversei com muitos geneticistas, que é uma combinação que, de certa maneira, ela é bem aleatória, só no laboratório que você vai corrigindo tudo, não é? Pois é. E essa mistura vai ficando diferente para cada um, e não é 50% de um e 50% do outro, vai mudando muita coisa dos avós. E é por isso que essa, para mim, é a cura mais difícil e mais importante e a mais profunda. Eu sempre digo assim, a gente tem 5% da cultura que a gente recebeu. Você nasceu num país que tem uma cultura. Se você tivesse nascido lá no Oriente Médio, mesmo sendo católico, você seria e teria uma série de coisas que você ia adquirir da cultura que você está lá envolvido. Jeito de vestir, jeito de falar, coisas de andar, costumes que eram de todo mundo, situações que um copia do outro. 5%. 5% você recebe dos teus pais, ou de quem te educou, em conjunto com os amigos, a partir ali, quando você já começou a ficar uma criança um pouquinho mais, que aí já não é mais o pai e a mãe que influencia tanto, você recebe de todo em volta, e aí não é só a cultura, é um pouco da cultura, que está nesse 5%, mas é também da educação que você recebeu. É verdade. 5% você ainda tem das situações inesperadas. Um acidente deixou alguém aleijado, interferiu na sua vida, porque você passou a ter uma série de situações para sobreviver com uma perna a menos, por exemplo, ou com as duas, ou com qualquer coisa, ou uma doença muito grave, que é uma situação que não se conta, mas mudou um pouco a história da sua vida. E aí, gente, 5% é teu, só teu. É o que você tem. Portanto, para a gente ter uma poderosa restauração, nós precisamos, claro, que Deus haja nos 100%, mas é os 80% que é o mais difícil de você chegar. Porque para curar aquilo que você passou com os teus pais, ou com quem te educou, ou com a educação que você teve, você tem a memória, você tem o inconsciente, o subconsciente, as técnicas profissionais que podem te ajudar, a cura interior que vai alcançar, vai te trazer de volta um trauma, e aí você põe na mão do Senhor para Ele curar o trauma. Aquilo que você recebe da cultura, você pode ir corrigindo, através da educação, de ver aquilo que são defeitos daquela cultura, uma cultura às vezes machista, uma cultura de violência, uma cultura de um país muito pobre, onde todo mundo acaba desesperadamente tendo que trabalhar. Eu lembro, tinha um amigo meu, formou comigo, foi para a Alemanha, ele voltou, falou assim: Sidney, aqui, quando
o negócio está bom, a gente trabalha até meia-noite, 1h da manhã, para poder ganhar o mais possível, pegar o maior número de cliente possível. Lá o cara fala, não, já deu, o que eu estou fazendo já é o suficiente, ele não tem medo, porque ele sabe que vai vir o serviço, e que aí, por que ele vai trabalhar e tomar o serviço do outro? Falei, cultura, nossa não, a nossa a gente fala, não vai faltar, se está vindo serviço, eu vou trabalhar até me matar. Você já não fez isso? Quer dizer, eu tenho certeza que a gente já fez, porque amanhã eu não sei como é que vai estar, então eu vou trabalhar o máximo por isso, se tiver serviço, vou até meia-noite. É cultural, da nossa situação econômica, e assim outras. Isso você pode pedir para Jesus curar. Senhor, cura essa minha ambição, cura, Senhor, essa minha incapacidade de ter autodomínio, de dominar essas coisas. Agora, e a hereditariedade? Como é que você faz? Ela está lá, repetindo na sua vida, ou na sua, ou na da sua irmã, ou na do seu irmão, situações que uns levam, eu não vou falar que é mais azar, mas uns levam mais azar que os outros, não é? Você de repente olha e vê na tua família um que teve aquela característica ou aquela situação repetida que o outro irmão não teve. É assim. E muitas vezes você tem aquela mesma característica, mas você conseguiu dominá-la para que ela não te levasse para o buraco. Mas quantas vezes você vê repetido perdas econômicas e outras coisas que são até difíceis de explicar, como mortes, acidentes. Mas eu falo, meu pai morreu com 54 anos, né? Eu estou com 65, então eu sou vitorioso para valer, né? Bom, apesar de que o meu sonho de consumo é minha mãe, é 88, então não tem ainda muito para caminhar. Mas eu só quero dizer que há coisas que, para serem curadas, é só por milagre. Não basta eu saber que elas existem. Não basta eu entender com a minha cabeça. Não basta eu compreender. É claro que se eu entendo e compreendo, eu posso fazer algumas ações para que isso seja minimizado ou não acabe me destruindo. Mas isso não é cura. Cura é quando você está liberto. Quando você chega à estatura de Jesus Cristo, a sua estatura do homem pleno. Porque Jesus também tinha uma hereditariedade por parte de Maria. E quando nós olhamos a genealogia de Jesus, nós vemos tudo que estava, de alguma maneira, nos genes de Jesus, e que ele, totalmente liberto, pôde exercer, com exceção de que fisicamente, evidentemente, essas características ele teve, mas as outras todas, ele libertou com a sua cruz e com a sua ressurreição. Por isso hoje, a nossa oração de pedido de um milagre, o mais importante e o mais difícil, é para que o Senhor cure todas as heranças negativas, as maldições hereditárias. Ai meu Deus, não posso falar essa palavra. Eu posso falar, porque tudo que é ruim é o quê? É bênção. Não é? Quando você vê que você puxou a fé da tua avó, é uma bênção, não é? Aí você fala, não posso falar que é uma bênção. É uma bênção. Quando você puxou aquela inteligência do teu avô, do teu pai, você vai dizer que isso é o quê? É ruim ou é bom? É bom, uma bênção. E quando você herdou uma grana, é ruim? Ou é bom? A maioria das vezes é bom, né? Você pode usar ela e fazer tudo ficar ruim. Mas teoricamente, né, quem aqui não quer ganhar uma herança? Não é? Cara, não queremos que ninguém morra para ganhar herança, mas a gente fica feliz do que você ganha. Quer dizer, são bênçãos. Aí quando tem coisa ruim, você não pode dizer que é maldição.
Você tem que dizer que não, começa um monte de palavreado. Eu não gosto, não. A palavra é muito clara. As coisas ruins que a gente recebe é maldição mesmo, bênção que não é. Então eu preciso que Deus quebre, liberte e me restaure. Você precisa disso também? Quando o Senhor quer fazer, Ele fez com Salomão a bênção do templo que Davi queria. E o povo todo reconheceu que a misericórdia de Deus estava ali. O povo poderia ter dito: glória a Deus, como vocês são poderosos, como nós somos poderosos, como Deus conosco é poderoso, que é verdade também. Mas eles perceberam que aquilo era um ato de misericórdia, de bondade gratuita de Deus, imerecida por nós. Imerecida, quer dizer que não merecemos. E quando você recebe uma coisa que você não merece, uma coisa boa que você não merece, você recebeu uma bênção, você recebeu um ato de misericórdia. E eu quero que Deus tenha misericórdia de mim. Eu quero receber a misericórdia de Deus na minha história, nas heranças que eu trago da minha vida, naquelas que não me levam a ser um homem melhor, que não me levam a ser uma pessoa melhor, aquelas que me trazem enfermidades, aquelas que me trazem limitações. Eu quero que Deus liberte. Você quer? Fala com Deus que você quer, não fica só na minha cola, não. Eu falo porque eu preciso. Se você também precisa, fale com Deus. Fale: eu quero essa misericórdia, eu preciso dela, e é com ela que eu vou ficar. Abra os teus braços numa atitude de receber, de receber, de receber. Eu quero que você pense nesse momento. Imagine, mas é uma imaginação fácil, porque ela é uma verdade. Deus andando entre nós, Jesus com a mão erguida, com as suas mãos chagadas, mas ressuscitadas. E você deseja que ao passar por aqui, Ele cure tão profundamente as tuas coisas, que a raiz de muitos males que você nem consegue entender qual é, porque você não tem todo o conhecimento dos teus antepassados, mas se você conhecer melhor ainda, possa atingir esta raiz. Uma árvore não muda se não trocar a raiz. Não adianta pôr açúcar no pé de limão que não vai nascer limonada. Vai nascer limãozinho igualzinho. Então é preciso que a raiz seja mudada, e só é possível mudar a raiz pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da morte e ressurreição de Jesus. E a única coisa que eu preciso é acreditar. E eu creio, Senhor, que com a tua morte e ressurreição és capaz de mudar as raízes com ferrugem, com feridas da minha história. Age agora, abre tuas mãos e fala: age, Senhor. Senhor, que o teu Espírito agora venha visitar aonde nós não alcançamos, porque não temos o poder de alcançar. E que seja tão poderoso, Senhor, que até os membros da nossa família sejam abençoados pela nossa oração agora. Porque são as mesmas raízes. E estas raízes podem alcançar e mudar, Senhor. E eu quero, e eu proclamo a libertação da minha família, dos meus descendentes e dos meus ascendentes também. Eu proclamo, Senhor, que o teu sangue e o teu nome tem poder para restaurar aonde ninguém pode chegar. Porque pela tua cruz, Senhor, nos fizestes novas criaturas. E eu quero tomar posse da nova criatura que tu me fizeste.
Eu tomo posse, Senhor, da criatura nova que Tu fizestes pelo Teu sangue e pelo Teu Espírito. É preciso nascer da água e do Espírito, que é o batismo, mas é também o sangue de Jesus e o Espírito Santo. Eu quero nascer agora, Senhor, da água e do Espírito. Fale para o Senhor: eu quero nascer da água e do Espírito, Senhor. Eu quero que este vento impetuoso do Espírito me invada para curar, Senhor, profundamente todas as raízes, as hereditárias, as humanas, as físicas. Age, Senhor, e alamaricanta. Senhor, também de todos os nossos relacionamentos. Quantas pessoas fazem escolhas terríveis para si mesmo e olham e falam: já vinham meus antepassados fazendo e eu fiz de novo. Mas o Senhor tem poder de agir em todas estas raízes para mudar a história. E eu peço, Senhor, muda a história da vida de cada um de nós. Vai deixando o Espírito Santo agir. E se você ora em línguas, vai orando em línguas, não tenha vergonha não. E se você não ora, pode me seguir falando do jeito que você quiser, porque o Espírito está agindo na raiz. E eu quero que haja agora, Senhor, uma libertação na raiz. Shirialabaricanta labarala shiberia. Ori halabaricanta labarala shiri halabaricanta labara. Ori halabaricanta labara shiri halabaricanta. Ori halabaricanta labarishiri halabaricanta. Kiri halabaricanta. Põe a mão na tua cabeça e fala: Senhor, vem mesmo, Senhor. Me dá um novo batismo, uma nova criatura. Eu quero ser agora um homem novo. Diga aí: eu quero ser agora uma mulher nova. Eu quero ser agora um homem novo. Eu quero ser, Senhor, pelo Teu Espírito novo, Senhor. Aquela coisa velha, Senhor, quero liberta agora pelo poder do Teu sangue, Jesus. Hoje é um dia de libertação, Senhor. E eu te louvo e te bendigo, Senhor, pela Tua misericórdia. Vem ter misericórdia do Teu povo. Vem ter misericórdia de nós, Senhor. Vem ter misericórdia porque somos necessitados de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Obrigado, Senhor, porque os resultados desta cura eu vou ver, Senhor, nos próximos dias, talvez até nos próximos anos. Quando todas estas coisas profundas você moveu hoje, eu sei que muitas outras ainda precisam ser movidas, mas hoje Tu moveste, Senhor, muitas coisas na minha vida. Eu te louvo, Senhor. Te agradecemos, te glorifico, Senhor. Te exalto, Senhor. Exaltamos, Senhor. Glória a Ti, Santo Senhor. nome, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Bendito seja, Amém. Senhor.